Fala, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje vamos falar da lição de número 11, Levítico, de 1 a 10. Assunto da lição: Como adorar o Deus Santo. E o texto áureo diz assim: Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Levítico, capítulo 11, verso 45. E a verdade prática diz assim: Deus provê um caminho para as pessoas pecadoras se aproximarem e viverem na sua presença. Glória a Deus. A nossa leitura bíblica, ela está no capítulo 1 do livro de Levíticos. E também vou colocar o texto aqui na tela para você acompanhar. Diz assim o texto: O Senhor chamou Moisés e da tenda do encontro lhe disse: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando alguém trouxer oferta ao Senhor, traga um animal do rebanho de gado ou do rebanho de gado miúdo. Se a oferta for holocausto do rebanho de gado, o homem trará um macho sem defeito. Ele o trará à porta da tenda do encontro, para que o homem seja aceito diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois matará o novilho diante do Senhor. Os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda do encontro. Então ele tirará o couro do animal e o cortará em pedaços. E os filhos do sacerdote Arão acenderão fogo sobre o altar e porão em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e a gordura sobre a lenha que está no fogo, sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos, para holocausto, trará um macho sem defeito e matará o animal ao lado do altar, para o lado norte, diante do Senhor. Os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o seu sangue sobre o altar, ao redor. Depois ele o cortará em pedaços, junto com a cabeça e a gordura. E o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas serão lavadas com água. E o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará sua oferta de rolinhas ou de pombinhos. O sacerdote a trará ao altar, destroncará a cabeça da ave sem a separar do pescoço e a queimará sobre o altar. O sangue da ave ele o fará correr na parede do altar. Tirará o papo com as suas pernas e o jogará junto ao altar, para o lado leste, no lugar da cinza. Então abrirá a ave puxando pelas asas, mas sem separá-la em duas metades. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha que está no fogo. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Amém. Até aqui
a nossa leitura bíblica. Antes de entrar na lição, se inscreva aqui no nosso canal para nos ajudar. Deixe aí o seu like e também ative as notificações para você ser avisado toda vez que a gente postar um vídeo novo aqui no canal. Para quem não sabe, estamos estudando duas revistas da Escola Bíblica. Uma é essa aqui, Êxodo e Levítico, e hoje estamos iniciando o estudo do livro de Levítico. E a outra é essa aqui, da CPAD, os ataques contra a Igreja de Cristo. E fora essas duas lições bíblicas, nós estamos todos os dias postando um vídeo curtinho aqui de 1 minuto e meio, trazendo um oráculo, trazendo uma mensagem, trazendo uma resposta, uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Todas as manhãs, às 6 da manhã, o vídeo sobe aqui para o canal e por isso você precisa ativar as notificações para você ser avisado toda vez que a gente enviar um vídeo novo. Fazendo isso, você vai estar nos ajudando a fazer o canal crescer e alcançar mais e mais pessoas com a mensagem do Evangelho, que é a palavra de Deus. Beleza? Muito obrigado a todos aqueles que já são inscritos também. Muito obrigado, vocês que nos ajudam, vocês que fazem com que esse canal aqui continue avançando. E eu sou muito grato a todos vocês, tá bom? Deus abençoe a todos. Nossa lição tem 3 tópicos, vou colocar aqui para você acompanhar. Primeiro tópico, o livro de Levítico. Segundo tópico, sacrifícios e ofertas. E o terceiro tópico, consagração do sacerdócio. Nossa lição vai se desenvolver nesses três tópicos. Introdução diz assim, ó, Levítico foi escrito enquanto Israel ainda acampava diante do Sinai. Enquanto Êxodo tem por tema a comunhão que Deus oferece ao seu povo mediante a sua presença no tabernáculo, Levítico apresenta as leis pelas quais Israel haveria de mantê-la, o manual do serviço sacerdotal, das ofertas e dos sacrifícios do tabernáculo. Então, em Êxodo nós vemos que o Senhor ele se relaciona com o seu povo através do tabernáculo. E agora no livro de Levítico, nós vamos entender como funcionam os trabalhos no tabernáculo e qual a postura que o povo de Deus precisa adotar, quais os comportamentos que ele precisa ter para manter essa comunhão que o Senhor concedeu, né, no livro de Êxodo. Então vamos lá, primeiro tópico, o livro de Levítico. Se Êxodo é o livro da redenção, Levítico é o livro da santidade e da adoração. Se fôssemos colocar um tema no livro de Levítico, seria exatamente esse. Tá? Primeiro capítulo, verso 1, diz assim, chamou o Senhor a Moisés da tenda da congregação e lhe disse, esse é o verso. O comentário diz assim, no hebraico os títulos dos livros do Pentateuco vêm de suas primeiras palavras. Neste caso, chamou o Senhor. A partir da tradução para o grego, Septuaginta, passou a ser intitulado Levítico, pois seu conteúdo trata das leis relacionadas aos ritos, sacrifícios e serviço dos sacerdotes e levitas. O título é muito apropriado, embora o livro se ocupe muito mais com os deveres dos sacerdotes do que com o trabalho dos levitas, de um modo geral, os quais se ocupavam do trabalho manual do tabernáculo. Então, pelo estudo bíblico do Pentateuco, nós entendemos que a tribo de Levi ela é a única que não recebe uma possessão, uma terra, para seguir a vida como as demais tribos, né? Então ela não tem a preocupação com as coisas terrenas. A preocupação dela é apenas com o espiritual, em desenvolver o trabalho relacionado às coisas de Deus, que envolve o tabernáculo, os serviços de adoração, de culto, de sacrifício, os rituais, que abrange tudo isso, para que o povo continue
a ter comunhão com Deus, né? Fazendo os rituais para a remissão dos pecados, para eles serem santos, assim ter como se aproximar de Deus que é santo. Então, o título do livro, ele vem das primeiras palavras do livro, mas posteriormente foi alterado para o nome Levítico por se tratar de um livro destinado à tribo de Levi, né? aos levitas. Segundo ponto aqui dentro é tema central, que está no verso de número 2 do capítulo 19, diz assim, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes, santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, aqui a finalidade deste livro, poderíamos dizer assim, é fazer com que o povo entenda que ele precisa ser santo, conforme Deus também é santo. O tema central do livro Levítico fica claro nas declarações dos versos capítulo 11, verso 45, 44 e 45 e capítulo 19, verso 2, que foi o que a gente leu agora. Sendo o pecado o grande problema do homem e a fonte de sua separação do Criador, como o israelita se aproximaria desse Deus santo? Se Gênesis mostra o pecado do homem, Êxodo é um livro da redenção, né, que liberta o homem. E Levítico mostra o homem pecador, mostra como o homem pecador pode andar e manter comunhão com Deus. Então, a finalidade, como a gente já mencionou anteriormente, deste livro é mostrar o padrão de vida, o padrão comportamental, a moralidade que o homem precisa ter para que ele possa manter comunhão com Deus. Esse é o tema central do livro. Agora vamos falar um pouco sobre a importância e propósito, que é o terceiro ponto aqui dentro desse primeiro tópico. É o verso 45 do capítulo 11, diz assim, eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Deus corriqueiramente vai falar essa frase em meio ao decorrer do livro de Levítico, porque Deus ele requer essa postura do seu povo, que o seu povo seja santo, porque ele é santo. Em tudo aquilo que for fazer, o povo deve ser santo. Santidade é o padrão de vida que Deus quer que tenhamos. Olha o que diz aqui. Dentro desse ponto, importância e propósito, nós vamos ver três características aqui, três aspectos do livro de Levíticos. Por quê? Porque o livro de Levítico, ele é um livro muito importante, que trata exatamente de adoração e santidade. E, curiosamente, esse é o livro menos lido e menos estudado das Sagradas Escrituras. Se você tiver uma Bíblia, se a sua Bíblia for velha, e se você tiver o costume de riscar, de rabiscar, você pode abrir no livro de Levítico, que o livro de Levítico é o livro menos lido. É o livro que as páginas são mais branquinhas, novinhas ali, porque o crente não tem interesse em saber sobre adoração e santidade. Então, embora este livro esteja no Pentateuco, que muita gente acha ultrapassado e caducado já nessa parte da Bíblia, não. A Bíblia ela é atual e isso faz parte da nossa vida. E se não tivesse importância para nós, Deus de alguma forma teria tirado isso do cânon sagrado. Mas não, ele está lá. E se está, tem importância. E se tem importância, nós precisamos estudar isso. Primeiro ponto aqui, primeira característica aqui dentro, é uma referência de 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, que diz assim, devemos lembrar que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, essa referência, esse verso que Paulo fala a Timóteo, se aplica a toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Gênesis fala do quê? Do começo. Apocalipse fala do quê? Do fim. Então a Bíblia ela é completa. E tudo o que há entre Gênesis e Apocalipse é importante e precisa ter a nossa atenção. Segundo ponto aqui dentro temos na obra de Cristo na cruz a exata compreensão
deste livro. Então, entender todos esses rituais e procedimentos espirituais que o povo deveria saber e fazer no Antigo Testamento, especificamente na época dos Levíticos, na época do estudo do Levítico, né? Na época em que esse povo precisou entender tudo isso e cumprir tudo isso. Isso vem abrangendo todo o Antigo Testamento, apesar de ter um período em que não fizeram, mas deveriam ter feito. Mas entender tudo isso nos faz saber que Cristo na cruz cumpriu essa parte da lei. Então nós precisamos entender tudo isso, né? Todos esses rituais e sacrifícios que eram exigidos pela lei, pela palavra de Deus, nos faz dar maior importância ao que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, tá? E o terceiro e último ponto aqui é, mesmo não sendo mais praticados os sacrifícios levíticos, os sacrifícios levíticos trazem princípios valiosos como a atrocidade do pecado e a misericórdia de Deus. Então, continuamente o povo ele precisava fazer sacrifícios para o perdão, a remissão dos seus pecados. E Cristo vem de uma única vez e efetua, né? Faz isso por nós. De Cristo em diante, então, a partir desse momento, todos os que estão em Cristo, eles já são santificados, purificados, perdoados, redimidos, remidos, por conta do sacrifício de Cristo. Então, esses sacrifícios do Antigo Testamento, eles já não são necessários, mas isso não anula o fato de que temos que estudar e saber sobre isso. Porque esses sacrifícios do Antigo Testamento ainda trazem para nós, ainda nos falam e ainda trazem para nós princípios espirituais que nós precisamos praticar. Segundo tópico aqui é sacrifícios e ofertas. Vamos falar um pouco, não dá para se aprofundar muito, mas vamos falar um pouco sobre os sacrifícios. Eles se dividem basicamente em 5, mas vamos lá. Primeiro ponto, sacrifícios voluntários. Levítico capítulo 1, verso 10 diz assim, se a sua oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos, para holocausto, trará macho sem defeito. Primeiro aqui é o sacrifício do holocausto, que está no verso que nós lemos, está em Levítico capítulo 1, também do verso 3 até o 14. Esse sacrifício, ele é responsável pela adoração. Se você queria adorar a Deus, se você estava feliz, queria adorar a Deus, ou triste, né? Porque não depende do nosso estado de sentimental, mas se você tinha o interesse de adorar a Deus, você oferecia o holocausto, que era esse que a gente mencionou, uma oferta queimada no altar. Traria um novilho, um boi, uma ovelha e você faria esse sacrifício. A intenção desse é apenas a adoração. O segundo é a oferta voluntária, que é a oferta de manjares. Está no verso 1 do capítulo 2. Na qual o fruto do campo era oferecido. Era uma oferta sem sangue, porque era de vegetal. A oferta de cereal lembrava o povo que sua comida vinha de Deus. Então a segunda oferta era essa de manjares. Depois da colheita, o povo recolhia uma parte, a melhor parte, separava e oferecia em holocausto para Deus, né? Essa era a oferta de manjares. Qual o propósito disso? É você reconhecer que a sua comida, o seu pão, as frutas que você come, todo o cereal, toda a farinha, tudo aquilo que é vegetal, que a terra produz, você reconhece que é Deus que te concede isso, que é bênção de Deus. Então você, como uma forma também de adoração, como uma forma de gratidão, você vai lá e oferece essa oferta de manjares. Terceiro ponto aqui é oferta voluntária. Era o sacrifício pacífico. Também poderia ser de manjares, poderia ser de aves, poderia ser de gado grande ou miúdo. Qual a finalidade dessa oferta e desse sacrifício voluntário?
esse sacrifício voluntário é também uma forma de adoração, mas poderia ser também como uma forma de gratidão por algo que você tenha recebido da parte de Deus, ou por algum propósito que você tenha feito e que você espera que Deus vá te abençoar. Então, ela é uma oferta voluntária. Trazendo para os nossos dias, seria como um culto em ação de graça. Seria como fulano fez aniversário, vamos fazer um culto em adoração a Deus pela passagem do aniversário de fulano. Seria mais ou menos como isso, né? É uma oferta voluntária. E agora nós vamos falar sobre os sacrifícios obrigatórios, que são 2, e é o segundo ponto aqui desse tópico. Verso 2 do capítulo 4. Fala aos filhos de Israel dizendo: quando alguém pecar por ignorância contra alguém, contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não deve fazer. Então, qual era esse sacrifício aqui? Eram obrigatórios porque era a única forma de se obter o perdão. O primeiro era a oferta pelos pecados por ignorância. Então, basicamente, aqui são 2 tipos. Mas aqui na frente nós vamos ver o outro sacrifício obrigatório, e era uma oferta pelos pecados voluntários. Então, esse ponto aqui, ele se divide basicamente em 2. São sacrifícios obrigatórios. Quais são? O primeiro é pelo pecado por ignorância. A pessoa não sabia, não conhecia o mandamento, mas pecou, descumpriu, fez o que era errado. Mesmo assim, ela precisa oferecer um sacrifício para receber o perdão de Deus. Então, pecou por ignorância, vai lá, oferece sacrifício e Deus perdoa. E o segundo é o pecado voluntário, né? Ou poderíamos até dizer o pecado proposital. A pessoa conhece os mandamentos, mesmo assim pecou, mesmo sabendo que era errado, foi lá e fez. Para receber o perdão de Deus, precisa oferecer o sacrifício. Então, obrigatórios são 2, voluntários, digamos assim, são esses 3 que a gente viu aqui. E o terceiro ponto aqui dentro desse tópico é o sacrifício de Cristo, que fala aqui no verso 14 do capítulo 9 de Hebreus. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, olha só que coisa maravilhosa aqui. Desses 5 sacrifícios que a gente mencionou aqui, 3 voluntários, né, e 2 obrigatórios, Cristo morre na cruz cumprindo tudo isso por nós. E o que é mais importante aqui e também relevante é que esses sacrifícios eles eram oferecidos continuamente. Continuamente. A pessoa pecou, ia lá, oferecia o sacrifício, Deus perdoava. Pecou, oferece sacrifício, Deus perdoa. E Cristo ele vem uma única vez e oferece um único sacrifício a si mesmo. E esse único sacrifício, sendo perfeito, tem o poder de nos perdoar por todos os nossos pecados. E isso é maravilhoso. E isso deve ser divulgado, né, compartilhado com as pessoas para o entendimento delas. Por isso também é muito importante estudar o livro de Levítico, para você entender qual o valor e a importância do sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário. Beleza? Indo para o terceiro e último tópico, consagração do sacerdócio. Olha o que diz aqui, ó. Até esse momento ainda não haviam sido designados um sumo sacerdote, um sacerdócio formal e um conjunto de obreiros para o tabernáculo. Veremos isso agora. Primeiro ponto aqui dentro, escolhidos por Deus. Levítico capítulo 8, verso 2. Diz assim: Toma Arão e seus filhos e as vestes e o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros e o cesto de pães asmos. Deus, por sua soberania, escolheu Arão e seus filhos para o sacerdócio. Eles não tinham direito nem mereciam
A primeira consagração ao ministério aconteceu com Arão e seus filhos, e logo depois toda a tribo de Levi foi separada para as funções do tabernáculo, ainda que nem todos para o sacerdócio. Nenhuma outra tribo poderia ministrar o sacerdócio. Então Deus, pela sua soberania, como nós lemos aqui, ele escolheu uma tribo específica. Primeiro ele escolheu uma família, um cara chamado Arão, sua família, seus filhos. Posteriormente, Deus comissiona, direciona, vocaciona toda a tribo a qual essa família faz parte, que é a tribo de Levi. Então a tribo de Levi se tornou responsável por todo o trabalho dentro desse ministério aqui, que é cuidar das coisas de Deus, das coisas espirituais. Segundo ponto aqui dentro, as vestes sacerdotais. Verso 30 do capítulo 8 diz assim: Tomou Moisés também o óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar, o aspergiu sobre Arão as suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão e as suas vestes, e consagrou a Arão e as suas vestes, e a seus filhos e as vestes de seus filhos. Arão e os demais sacerdotes deveriam se trajar adequadamente toda vez que entrassem no tabernáculo. Não poderiam se vestir do jeito que quisessem. Deus havia planejado vestes especiais para eles. A roupa do sumo sacerdote era composta de 7 peças: calção, uma túnica branca, uma sobrepeliz azul com campainhas e romãs na orla, a estola sacerdotal, um cinto, um peitoral com joias, um turbante de linho com uma lâmina de ouro escrita Santidade ao Senhor. Então, toda essa preparação era para que ele pudesse trabalhar para Deus, para desenvolver as suas tarefas, as suas funções sacerdotais. Arão e seus filhos, todo aquele que fosse ministrar no tabernáculo, ele deveria ter o cuidado de se vestir adequadamente de acordo com aquilo que Deus havia ordenado na sua palavra. Então todas essas descrições, elas são feitas para que a pessoa estivesse apta a fazer aquilo. E essas são sombras, figuras materiais de algo que é espiritual. Porque a santidade, aquela veste, ela era santa. Mas mais do que a veste, era a pessoa. Então, aquele exterior, ele apenas refletia algo interior. Então a santidade, ela primeiro deveria estar dentro dele e depois por fora, fora dele. Então a santidade começa dentro e vem para fora. Ela externa através daquela roupa. Se a pessoa está preocupada com aquela roupa, deduzimos que se a pessoa tem preocupação em fazer tudo certinho, vestir a roupa de forma correta, com todos os acessórios, significa que ela também se preocupa em estar santo por dentro, no seu caráter, no seu coração, na sua mente, para poder ministrar e trabalhar e servir a Deus do jeito que Ele quer. Então, o último ponto que nós vamos ver aqui é as exigências. E só falando um pouco das roupas, elas também serviu para identificar a pessoa e diferenciar das demais religiões e nações que também tinham outros e vários deuses falsos que eles adoravam, e o povo de Israel tinha um único Deus verdadeiro, e aquela era a maneira de se diferenciar das demais nações. Exigências, verso 1 e 2 do capítulo 10. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. As responsabilidades dos sacerdotes eram muitas e detalhadamente explicadas por Deus. Havia um banho público, troca de vestes, uma unção,
com um óleo especialmente preparado para isso, né? O aroma da unção era exclusivamente preparado para o sumo sacerdote. Ninguém possuía um aroma idêntico. Tudo isso tinha um efeito didático muito profundo. Então, aqui em uma lição breve como essa, não podemos nos aprofundar na riqueza de detalhes que tudo isso representa, mas nós podemos entender que todas essas exigências fazem parte do cuidado de Deus, porque Deus ele é santo. E a forma que Deus decide para que as coisas sejam feitas, né, o que Deus exige é exatamente aquilo que Ele quer. Não há como melhorar aquilo que Deus já determinou, já decidiu. É só fazer exatamente aquilo. Então, esses dois filhos de Arão pecaram contra Deus, tentando fazer algo diferente daquilo que Deus mandou, e Deus os puniu severamente ali. Eles não eram ignorantes, não foi um pecado por ignorância, foi um pecado proposital, consciente e voluntário. Eles deliberadamente decidiram fazer o que era errado. E não pode haver gente com uma mente, com um pensamento desse dentro do ministério. As ordens de Deus expressamente explícitas para que sejam cumpridas, elas devem ser obedecidas. Toda desobediência não ficará impune diante de Deus, principalmente pelos líderes, por aqueles que ministram. Então isso aqui tem um peso, uma profundidade muito grande para todos nós, para todos os crentes e também e principalmente para os que ministram, né? Para os líderes. Deus, ele é exigente. Guarde isso na sua cabeça. E aqui nós encerramos a nossa lição. Vou ler a aplicação pessoal que diz assim, ó: será que agora reconciliados e em plena comunhão com Deus, por causa da perfeita obra de Cristo, temos vivido de modo digno e em constante gratidão? Então fica esse questionamento para todos nós. Vou fazer aqui as perguntas, são 3 afirmações e você vai responder aqui nos comentários dizendo se é falso ou verdadeiro, tá? Primeira afirmação. O título hebraico de Levítico vem das primeiras palavras do livro, chamou o Senhor. Segunda afirmação, os sacrifícios comuns em Levíticos se dividem em 2, sacrifícios voluntários e sacrifícios obrigatórios. Terceira afirmação, o sacerdócio de Arão foi uma escolha e determinação de Moisés. Foi Moisés que decidiu isso. Verdadeiro ou falso? Responde aqui nos comentários. Fica na paz e que Deus te abençoe.